Vamos comentar o nosso segundo texto bíblico. Nós encontramos em Hebreus, capítulo 13 e o capítulo 4. Como eu disse aos irmãos, Hebreus é o livro das comparações. O escritor ele chama a atenção do povo para mostrar que Cristo é superior às pessoas e às coisas do Antigo Testamento. No primeiro capítulo 1 e 2, nós lemos que Cristo, o escritor mostrou, era superior aos anjos. Os anjos que foram mensageiros, que trabalharam, que tiveram uma grande ação no Antigo Testamento, os quais os judeus reverenciavam e criam muito nele, e até queriam lhe prestar culto. Aí o escritor mostrou que Cristo era superior aos anjos, porque a quarta dos anjos Deus tinha dito: tu és meu filho, hoje te gerei. E disse que quando Deus colocou o filho na terra, disse: todos os anjos o adoram. Agora aqui no capítulo 3 nós vamos ver o que ele diz: pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de maior glória do que Moisés, porquanto a maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que havia de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, com a casa somos nós, se conservarmos a confiança da esperança até o fim. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos ver que agora tem um grande líder, o maior profeta. A Bíblia diz que nunca mais levantou um profeta, um homem como Moisés, a quem o Senhor aparecera cara a cara, e através de quem o Senhor fizera grandes milagres, como é que tirar o povo do lado do Egito, aquelas grandes pragas que foram derramadas, grandes sinais, abriu o mar vermelho, o povo passar pés enxutos, coluna de nuvem que seguia durante o dia, coluna de fogo à noite, abriu, tirar água da rocha através dele, maná cair do céu, Deus fez. Então não houve um profeta maior do que Moisés, e Moisés era quase reverenciado, não tinha um profeta maior do que isso. E agora o homem de Deus chama o povo de Israel para mostrar a ele que Cristo deve ser considerado superior a Moisés, porque Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas na casa de Deus, na casa de Deus, porquanto mais Cristo não. Cristo, ele não foi fiel a Deus na casa de Deus, ele foi fiel na sua própria casa, com seu próprio corpo. Aí pergunta: que casa é essa? A casa de Deus hoje somos nós, se a gente estiver firme até o fim, a esperança da confiança, e não voltarmos atrás. Então hoje essa casa de Deus somos nós, cada um de nós somos uma casa de Deus. Então por que Cristo é superior a Moisés? Porque Cristo é o próprio construtor. Ele diz que toda a casa é construída por alguém, mas a casa não é superior ao construtor. O construtor é superior. E quem constituiu todas as coisas foi Cristo. Por isso, Cristo é maior, mas deve ser digno, maior do que Moisés, porque ele é o próprio construtor. E essa casa que ele construiu é cada um de nós, onde ele habita através do seu Espírito Santo, aqueles que servem e obedecem a Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Israel, o povo de Deus, através de Moisés foi guiado, mas muitos resistiram, mas muitos provocaram a Deus no deserto. Mas para nós ele diz que nunca haja em nós um coração infiel para nos afastar do Deus vivo. Por quê, irmão? Ele diz: mas nos exorta a todos nós, em todo tempo, enquanto tempo que se chama hoje, para que, meus amados irmãos, nós não sejamos atraídos pelo engano do pecado. O pecado é um engano, é um engodo. Ele sempre oferece vantagem de prazer momentâneo e temporário, mas suas consequências são trágicas, como foram para Davi, como foram também para Caim, como foram para todos que cometeram, não é? E comprometem a nossa salvação diante de Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que nós somos exortados, porque nós devemos permanecer com um coração fiel, porque Israel teve um coração infiel, por isso Deus jurou que ele não entraria no seu descanso, não é? Meus amados irmãos, mas quem ele disse que não entraria no descanso? Aqueles que foram desobedientes, cujos corpos caíram no deserto. Mas nós não, nós somos obedientes através de Cristo. Por isso ele diz que ainda resta
um descanso para o povo de Deus. Na verdade, no capítulo 4, diz que aqueles que temos crido em Cristo, a gente já entrou na promessa do descanso, a gente já encontrou o descanso da alma. Pedro diz lá em Atos dos Apóstolos, que o povo que aceitasse a Jesus, né, e receberia descanso pela presença do Senhor. Então nós espiritualmente, antes estávamos fadigados, cansados e abatidos, mas na hora que aceitamos Jesus, a gente entrou no descanso, na promessa do descanso. Mas assim como Israel, que entrara lá na terra prometida, mas depois de muito tempo Deus falara a Josué, né, de um novo descanso para o povo de Israel, mostrava que o descanso verdadeiro que Deus tinha falado para ele não era o descanso da terra prometida, era o descanso do céu, era o descanso eterno. E nesse descanso eterno, Israel teria que batalhar, teria que dizer não ao pecado, teria que obedecer à palavra de Deus, assim como nós temos que fazer, não é, meus amados irmãos? O versículo 7 do capítulo 20, do capítulo 4, diz: termina outra vez um certo dia dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração, porque se Josué houvesse dado descanso, não falaria depois disso outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque todo aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras. Aí o versículo 11, amado: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pastor, e como entrar nesse repouso? Obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, lendo a Bíblia, orando, se consagrando, se santificando, envolvido na obra de Deus, dizendo não ao pecado, né? É assim que a gente se prepara para entrar naquele repouso que a qualquer momento está vindo. Jesus está voltando e nós devemos, meus amados irmãos, repousar nas promessas de Deus. Agora também a cada dia nos aprofundar nesse repouso, buscando a presença de Deus, andando uma vida justa e santa diante de Deus, porque Jesus está voltando, amados irmãos, sabendo que nós temos Jesus como um grande sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso o versículo 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas transgressões, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus em tudo foi tentado, em todas as áreas do que o humano foi tentado, Jesus também foi tentado, para poder se compadecer das nossos pecados, porque naquilo que ele mesmo padeceu, né, irmão, ele pode socorrer aos que são tentados. Por isso, ele foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados, por isso ele compreende as nossas fraquezas e pode socorrer nas horas das nossas tentações. Se você está sendo tentado, se está sendo tentado em alguma área, recorra a Jesus que ele vai te socorrer. Naquilo que ele mesmo padeceu, pode socorrer aos que são tentados.